Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai dar continuidade às nossas aulas de Excel, sendo que essa aula aí é a nossa última aula dessa série de videoaulas sobre o Excel, tá? Então, para começar logo com o padrão, vou colocar a aula 7 final, tá? É a nossa última aula aí dessa sequência de aulas, tá? E dentro desse arquivo que nós estamos trabalhando, tem justamente essa última planilha, em que, como título aqui, nós temos o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, tá? O IMC, ele trata muito em relação à questão da saúde, né? Se a pessoa está com peso ideal, abaixo do peso ideal, acima do peso ideal, ou nos casos aí de obesidade, tá? E para você calcular o IMC, pessoal, tem um cálculo simples, que é o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, tá? Mas antes de começar a fazermos aí as fórmulas, observe que a nossa planilha está um pouco assim estranha, né? A formatação dela está meio que esticada. Bom, nós podemos fazer isso ajeitando, primeiramente tentando expandir aí as nossas colunas, tá? Para ver o que vai dar, certo? A gente pode estar mexendo com as linhas também, ok, ó. Duplo clique aí nas linhas, certo? Ok? Certo? E eu tenho essa galera. Observe que eu tô com, em algumas situações, de quebra de texto automática, né? Ó, lá em cima. Principalmente aqui nessa relação, essa minha galera aí, ó. Então, talvez por isso aqui também, da quebra de texto automática. Certo? Então, para ficar ajeitadinho assim, ao padrão que nós estamos acostumados, né? Você dá uma... No caso do duplo clique não vai funcionar, né? Então, você dá uma esticadazinha. Depois dá um duplo clique para ele ajustar. E você tem a tabela aí mais ajustada. Então, pessoal, deixa eu selecionar aqui, vou centralizar, que vai ficar mais bonitinho. Como eu falei, para que a gente possa calcular o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, nós temos o seguinte cálculo, é o peso, que eu tenho aqui nessa tabela, o peso da pessoa em quilos, e tem a altura, tá? Então, para que eu possa calcular, tá aqui, bem simples, né? O peso dividido a altura ao quadrado, tá? Então, simples, ó, igual, onde está a minha coluna de peso, tá? Na B4, né? B4, o símbolo, né, utilizado aqui para indicar a divisão é essa barra aí, tá? Então, B4, que é o peso, dividido pela a altura. Onde é que está a altura? Está no C4, certo? A altura ao quadrado. Só uma informação, antes de começar, nós sabemos o seguinte, pessoal, que, por exemplo, 3 vezes 3 é igual a 9, né? Que isso, nós sabemos que matematicamente falando, que quando eu tenho um número elevado ao quadrado, tá? Que é elevado à potência de 2, é como se fosse a multiplicação dele próprio, né? Por exemplo, 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, né? 5 vezes 5 é 25. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Igual, né? O peso dividido por quem? Dividido pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. Então, é C4 vezes C4, tá? Aqui, pessoal, só a título de... para ficar certinho mesmo, eu vou colocar essa multiplicação, né, que é a expressão da potência, tá? C4 vezes C4. Eu vou colocar entre parênteses, por quê? Para que eu tenha a certeza que ele vai fazer essa operação primeiro e depois ele divide, certo?
eu não vou colocar aqui, ó, eu vou colocar C4 vezes C4, eu vou dar um Enter. Ele vai dar 60. Nesse caso aí, pessoal, houve uma inconsistência. Por quê? Porque primeiro ele fez a divisão, depois ele multiplicou, tá? Então, no caso, para esse caso aí, é por isso que eu vou colocar aqui, ó, parêntese entre a operação de multiplicação. O que significa nesse caso? Significa que eu estou priorizando, estou indicando que ele faça primeiro a multiplicação. Ele multiplica primeiro C4 vezes C4 e depois ele divide. Aí sim, ó, aí, ok, tá correto. Aí é o resultado corretinho, tá? Então, MC é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, basta você fazer o primeiro, clica, segura, arrasta e solta para os demais. Então, calculamos aí o IMC, tá? E agora nós vamos descobrir, através do IMC, a situação em que cada pessoa se encontra. E tá aqui, pessoal, a situação. Bom, ele vai dizendo o seguinte: se eu tiver o IMC abaixo de 18,5, eu estou abaixo do peso. Se a minha taxa, né, do IMC, meu cálculo do IMC tiver entre 18,5 e 24,9, eu estou no meu peso normal. Agora, observe que o 18,5, aqui nesse caso, no segundo caso, eu vou colocar 1, 2, 3, aqui são os casos, tá? 5, 6. No segundo caso aqui, o 18,5, pessoal, ele já é incluso, tá? Tanto o 18,5 como o 24,9. Se qualquer uma pessoa ficar nas extremidades, ela vai ser considerada o quê? Peso normal, certo? Se a pessoa ficar com 25, ou seja, não é 24,9, é 25, ela cai no terceiro caso. Se ela ficar, né, ou seja, inclui o 25, ficar entre 25 e 29,9, também é incluído 29,9, está no terceiro caso, que é o sobrepeso. E assim sucessivamente. Observe que as extremidades aí, que na matemática a gente chama isso de intervalo, eles são incluídos, né? O intervalo, no caso aqui, fechado, tá? Nesses casos aí, o único caso que o intervalo é aberto é o primeiro caso, que é abaixo de 18,5. Se eu tiver 18,5, eu não entro no caso 1, eu já entro no caso 2, tá? Então, o único caso que o intervalo é aberto é o primeiro, abaixo de 18,5, e o último, que é acima de 40, certo? Acima de 40. Na verdade, desculpa, o último também é intervalo fechado, né? Porque se ele for 39,9, ele ainda pertence ao quinto caso aqui, obesidade 2. Agora, se a pessoa já tiver de 40 para cima, ou 40 é incluso, então caiu na obesidade 3. Para exemplificar melhor, eu fiz aqui um pequeno gráfico aqui, certo? Justamente para mostrar aqui para você. Bom, o que ele está dizendo lá? Você tem aqui na matemática um intervalo, tem uma seta aí, uma reta, né? Onde eu tenho esses meus intervalos. Aqui, ó, pessoal, é o intervalo do 18, ou seja, a galera que tiver aqui para baixo, ó, né? A galera que tiver com isso aqui para baixo, ela cai nessa situação aqui, ó, abaixo do peso ideal. A galera que tiver entre aqui, ó, esses dois intervalos, ou seja, o intervalo fechado, tá? Sou ruim aí de pintar, mas vamos lá. Matematicamente falando, essa bolinha tem que ser fechada. Então, se eu tiver entre esses dois, é para aparecer lá o que? Peso normal, certo? Agora, se eu já fico aqui com 25 em diante, né? Ou seja, o meu IMC, tá? É maior, né, do que o 24,9, certo? E ele vai até, ó, é menor, igual, né? Ou seja, maior igual, menor igual, ou seja, entre essa galera aqui, certo?
eu já tenho o que? Sobrepeso, tá? E aí, sucessivamente, certo, pessoal? Sucessivamente. Então, a gente vai transformar esse intervalo aí da matemática, que a questão falou, a gente vai transformar e passar para o Excel, e nós vamos utilizar o quê? O SI, né? O SI vai fazer esses testes de acordo com o IMC e vai dar as devidas respostas. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas. Então, aqui não é um caso de um SI simples, vai ser um SI composto, certo? Um SI composto. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, descarta, voltar aqui para o Excel, tá? Então, nós vamos transformar todo esse nosso raciocínio aqui no Excel. Então, vamos lá. Nós fizemos algo parecido nas aulas anteriores, que quando você tem um SI composto e tem essas variâncias de números, nós começamos sempre do menor para o maior. Então, a gente vai começar testando, pessoal, do 18 até chegar no 40. Então, igual se quem? A referência não é o IMC está aqui, ó, no D4. Se o D4 for menor do que quem? 18,5, eu vou ter uma resposta para isso, não tenho? Qual é a situação? Abaixo do peso ideal. Então, vou colocar abaixo do peso ideal. Como é um texto, né, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Terminei, ponto e vírgula, certo? Terminei, ponto e vírgula. Deixa eu colocar isso aqui pra cima. O que falta? Eu continuar. Tem não sei quantos Cs aí, né? Então, continua. Ponto e vírgula, se, abre parênteses. Vou fazer mais um teste, porque eu vou seguir para, no caso 2 aqui, né? Então, se D4 for menor ou igual a 24,9, qual é a situação que eu tenho? Qual é a situação que eu tenho? Peso normal. Peso normal. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Vou fazer logo aqui, depois vou explicar direitinho, tá? Peso normal. Continuo no si, né? Porque eu tenho mais outra resposta. Se aqui o D4 for menor ou igual a quem? Qual é o próximo? 29,9. Ou seja, eu vou cair no terceiro caso, né? Ó, terceiro caso, acima do peso, sobrepeso. Sobrepeso, tá? Continua, não para. Se o D4 menor igual a quem? Vou para o quarto caso, 34,9, certo? Ponto e vírgula, qual é? Obesidade 1. Ponto e vírgula, tenho mais? Tenho, então se continua. D4 menor ou igual, qual é aqui o último intervalo? É 39,9. Qual é a resposta? Obesidade 2. Tem mais? Tem. Aqui é o nosso último caso. Se o que? Se D4 é maior igual, ó, aqui, ó, 40 acima, né? Maior igual a 40. Eu vou ter o quê? Eu vou ter obesidade 3. Obesidade 3, tá? Obesidade 3. E aí eu posso acabar, né? Acabei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu abri 6 parênteses. Agora eu vou dar um Enter. E aí ele vai me mostrar, ó. 21,51, pessoal. 21,51. Bora voltar pra cá. 21,51 é aqui, ó. Tá, ó. 21,51. Ele é... Opa, é aqui, desculpa.
Ele é maior que 18,5, mas ele tá nessa faixa, né? Entre um e outro. Então, peso normal, tá? Tá certinho, peso normal. Então, vamos fazer o auto-preenchimento aqui pra gente testar. Ó, 33,91. Ele deu aqui como obesidade 1. Vamos voltar lá, ó. 33 é justamente aqui, ó, né? Ele é menor do que o 34,9, tá no 33. Tá? Então, observe que tá tudo bacaninha, né? Vamos pegar isso aqui, 26,58. 26,58, tá aqui, ó, menor do que 29. Então, tá usando sobrepeso, que é isso, sobrepeso. Observe, pessoal, que o que eu usei? Quando eu fui fazer o SI, eu sempre usei aqui, ó, como referência ao último intervalo, tá? O último intervalo, eu comecei menor do que 18, né? Menor do que 18, tá? Essa galera aí pra baixo, menor do que 18. E depois eu fui fazendo sempre o quê? Menor ou igual a 24,9, por quê? Porque se ele não for menor do que 18, pessoal, ele vai cair aqui, ó. Certo? Ele vai cair aqui. Aí o próximo eu fiz menor do que 29,9, porque ele vai sair testando. Se ele não é menor do que 18, não tá aqui, ele vai estar aqui, então ele vai ser esse aqui. Ou seja, eu sempre peguei, tá? Dá um F2 aqui, ó. Eu sempre peguei o último intervalo. Se o D4 é menor do que o 18,5, abaixo do peso. Se o D4 é menor ou igual do que o 24,9, peso normal, certo? Eu sempre peguei como referência o último intervalo e aí eu tenho as respostas certinhas, certo? Então, essa nossa última planilha é usando o SI, mais uma vez o SI composto, em que você tem a relação aí da situação aí do IMC, certo? Então, pessoal, é isso de Excel em relação às nossas aulas, tá? Tentei mostrar aí o básico do Excel, mas que já dá para você ter uma noção muito interessante sobre. Pesquisem, estudem, tá? Vão atrás de outras videoaulas, série de material, porque o Excel é muito importante dentro aí da área de vocês, tá, pessoal? Foi legal fazer essas videoaulas, espero que ajude vocês muito, tá? Um grande abraço e até as próximas videoaulas e o próximo encontro, tá? Até mais!